Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A palavra santa de Deus que vamos proclamar nos ilumine. Iluminação de que tanto precisamos para cumprirmos adequadamente a nossa tarefa familiar, de igreja e de cidadãos e cidadãs no coração de uma sociedade que precisa da força do nosso testemunho. Prepare-nos o coração à reflexão interpelante dos sermões de Santo Agostinho, quando ele comenta: os milagres de nosso Senhor e Salvador Jesus comovem todos os ouvintes e todos os que creem, embora de modo diverso. Alguns admiram as curas operadas nos corpos, mas não sabem elevar-se mais alto. Outros, ao invés, veem com assombro ainda maior renovarem-se agora no Espírito as maravilhas que nosso Senhor realizava nos corpos. Nosso Senhor Jesus Cristo queria que fossem também entendidos no sentido espiritual os milagres que operava nos corpos. Não fazia milagres só por fazê-los, mas para que provocassem a admiração daqueles que os viam e levassem à fé quem os compreendesse. Quem vê as letras de um livro escrito com perfeição, mas não sabe ler, louvará a mão do copista e apreciará a beleza das letras, mas nada entenderá do significado. Admira com os olhos, mas não entende com a mente. Um outro, ao contrário, exalta a arte e compreende o conteúdo, comenta Santo Agostinho. Pode ver o que todos veem, e ainda é capaz de ler o que não acontece com o iletrado. Do mesmo modo, quem viu os milagres de Cristo sem compreender o seu sentido e o seu significado misterioso revelados, apenas admiram. Outros, além de admirar os fatos exteriores, compreendem o que significavam. Assim deve ser cada um de nós na escola de Cristo, compreender os seus milagres, não apenas como benefícios, mas sobretudo como chamamento para o seu seguimento para uma vida nova. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio, e perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Meu irmão, minha irmã, corremos um risco com a nossa mentalidade. Precisamos purificá-la, abri-la, iluminá-la, pois corremos o risco de permanecer num lugar e não compreender de verdade o que nos é indicado pela força do amor de Deus. Corremos o risco de conservar coisas que passam por cima da dignidade da pessoa humana. Corremos muitos riscos por não nos abrirmos a uma compreensão maior. Corremos um risco muito sério ao pensarmos que aquilo que pensamos é o que deve ser pensado e deve ser como deve ser. Ali na sinagoga, um homem da mão seca. Era dia de sábado. Todos observavam ao Senhor para poderem acusá-lo se ele o curasse. Jesus os convida a uma reflexão para compreender que o amor vale mais, e é o amor quem deve indicar o caminho de nossas escolhas. Chama o homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. E lhes faz a pergunta, que não é respondida por covardia e por fechamento: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ora, não há outra resposta senão: todo dia, todo momento, só podemos fazer o bem. Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Em todas as circunstâncias, salvar a vida. Ora, se este for o critério de presidência dos nossos juízos e das nossas escolhas, nós dissiparemos do mundo tanta violência, tanta morte, tanto ataque contra a dignidade da pessoa humana.
Jesus ficou indignado com eles, porque eles podiam responder aquela pergunta como devia ser respondida: fazer sempre o bem, salvar a vida, mas tinham medo de contradizer uma lei que, no entanto, não valia tanto quanto a força do amor. Olhando ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, Jesus disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus como devia fazer para matá-lo. Irmãos e irmãs, para não temermos e permanecermos firmes, vale-nos o indicado na Constituição sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Lembrar-nos, o Pai Eterno criou tudo, criou o universo de maneira livre e por um secreto desígnio de bondade e sabedoria. É Ele quem nos conduz. Decretou elevar os homens à participação da vida divina. Por isso, não podemos escolher senão, sempre, em qualquer circunstância, acima da lei, por amor, fazer o bem e salvar vidas. Deus nos conceda a graça desta compreensão e desta vivência. Supliquemos unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira